Oi, gente! Olá, galera do terceiro ano do liceu! Como vocês estão? Saudade de vocês! Estamos aqui em ritmo de quarentena, adaptando, esforçando para juntos termos um bom desempenho, né? Com fé em Deus, logo estaremos juntos e bem. Então, o tema da aula de hoje é um tema muito esperado por vocês: Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que durou de 1914 a 1918. Trouxe um saldo de aproximadamente 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos, além de uma grave crise socioeconômica nos países europeus. Então, o antecedente desse conflito são as disputas imperialistas e rivalidades que marcavam as relações entre os governos das grandes potências europeias, principalmente Alemanha, Inglaterra e França, no começo do século XX. Tem também a corrida armamentista, que consiste na chamada paz armada, em que países se investiam num arsenal bélico sem estar envolvidos em conflitos, né? Essa paz armada é seguida também pela política de alianças, que caracteriza por formar forças de países entre si com objetivos de enfrentar possíveis rivais. Essa política de alianças, ela sofreu alterações no decorrer do conflito, conforme os interesses dos envolvidos iam sendo supridos, né? E temos como estupim dessa primeira guerra o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa, na cidade de Sarajevo, na Bósnia, no ano de 1914, né? No dia 28 de junho de 1914. O assassino era de uma organização secreta nacionalista denominada de Mão Negra, que tinha apoio do governo sérvio. Esse episódio, né, esse estupim, provocou a reação militar da Áustria contra a Sérvia. Isso desencadeou o conflito devido à política de alianças que eu já mencionei para vocês. Então, o conflito, denominado Primeira Guerra Mundial, ele caracteriza-se por 3 fases principais, né? Sendo a primeira fase de 1914 a 1915, marcada por intensa movimentação das forças beligerantes. Depois de uma rápida ofensiva das tropas alemãs em território francês em setembro de 1914, os exércitos da França organizaram uma contra-ofensiva, detendo o avanço germânico sobre Paris na chamada Batalha do Marne. Vem aí então a segunda fase, né? Lembrando que essa primeira fase ela não teve nenhum avanço, na medida que não teve vitórias significativas, né? O combate manteve-se por equilíbrio das forças na frente de combate. A segunda fase foi de 1915 a 1917, com intensa movimentação de tropas da fase anterior, e foi substituída por uma guerra de trincheiras e desgaste, em que cada lado procurava garantir suas posições, evitando o avanço do inimigo. Foi um período extremamente duro para as tropas em conflito. Sob ataque iminente do inimigo, os soldados guarneciam suas posições nas trincheiras, enfrentando frio, fome, chuva, barro. Aquilo provocava sofrimento, frieiras, os cadáveres às vezes nem eram removidos, tinha ratos ali. Então, faça uma pesquisa sobre essas trincheiras para vocês verem quão penoso era a vida desses combatentes nessas trincheiras, né?
Aí vem então a terceira fase, que foi de 1917 a 1918, caracterizada pela entrada e saída de outros países na guerra. Por exemplo, a marinha alemã, utilizando submarino, afundou navios de países tidos como neutros, alegando que transportavam armas e alimento para os inimigos. Foi o caso, por exemplo, dos navios Lusitânia e Arábia dos Estados Unidos e do navio Paraná do Brasil. Nessa fase da guerra, dois acontecimentos se destacaram. A entrada das forças dos Estados Unidos no conflito, no dia 6 de abril de 1917, e a saída do exército da Rússia, devido ao início da Revolução de 1917. Então, percebe-se, a Itália já tinha saído da aliança, né, da Tríplice Aliança, em 1915. Fez-se um acordo com a Inglaterra, conseguiu algumas concessões e saiu do conflito. E agora a Rússia sai da Tríplice Entente, mas em compensação os Estados Unidos entra com uma força significativa de soldados, né, números de soldados e também de força bélica. Então isso trouxe uma vantagem para a Tríplice Entente. Temos então o final do conflito em 1918, em que a Alemanha, isolada, ela assina um armistício, né? Esse armistício deixou ela em condições bem desvantajosas, né? Ela aceitou retirar as tropas dos territórios ocupados, pagar indenizações e entregar aos adversários armas bélicas como canhões e metralhadoras. Fez-se então uma conferência na cidade da França, em janeiro de 1919 a 1920. Essa conferência, ela fez um tratado chamado Tratado de Versalhes, na qual responsabilizava a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial, né? E colocava ela ali, nesse tratado, vários artigos com imposições de penas para serem cumpridas pela Alemanha. Quero destacar para vocês quatro fatos significativos desse combate. O primeiro dele foi a participação do Brasil, que foi de forma bem modesta, né? O Brasil tinha pouco arsenal bélico, participou ao lado da Tríplice Entente, mandando médicos, né? 86 médicos ajudaram ali na cidade de Paris, oficiais do exército, aviadores, eles participaram ali, alguns navios foram em ajuda para a Tríplice Entente. Não houve mortes da equipe brasileira, né? Segunda coisa que eu quero destacar para vocês foi o uso de armas químicas em larga escala, né, nessa batalha, né? Então, em especial, o gás mais letal que tinha se usado até então, que era o gás mostarda. Destacar para vocês a prosperidade dos Estados Unidos no pós-guerra. Né? Lembrando que, enquanto as potências europeias concentravam seus esforços na guerra, os industriais dos Estados Unidos aproveitavam para ocupar e suprir os mercados da Ásia e da América Latina, que deixavam de ser atendidos pelos produtores europeus. Ao final do conflito, os bancos e o governo dos Estados Unidos possuíam aproximadamente a metade de todo o ouro que circulava nos mercados financeiros internacionais, tornando-se credores da Europa arrasada. E assim, esse país, que é os Estados Unidos, se projetou como grande potência econômica mundial. E em decorrência desse crescimento, os Estados Unidos viveram
aí um período de grande prosperidade econômica. Eu quero dizer para vocês que, em quarto lugar, quero destacar que houve uma mudança significativa no mapa europeu, né? Houve desmembramento de impérios e a criação de novos países. Para vocês entenderem melhor, vocês devem consultar um mapa da divisão política da Europa do ano de 1921. Descubra mais detalhes e fatos importantes nas pesquisas e links sugeridos nas aulas postadas sobre esse tema, tá? Façam as atividades com esforço, dedicação e capricho. E postem. E eu vou fazer a devolutiva para vocês, tá bom? Então, bom trabalho, sucesso para vocês. Tchau e que Deus nos abençoe.